Cristo esteja com todos aqueles que estão nos assistindo. Amém? Nós estamos aqui mais uma manhã para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, para compartilhar com os amados aquilo que Deus colocou na sua Palavra e colocou no nosso coração para estarmos aqui hoje falando. Amém? Nós vamos estar dando um tempo aí para os irmãos estarem acessando a live, para que nós possamos estar dando início. Amém? Nós vamos parar um pouquinho o tempo que nós estávamos estudando. Nós vimos aí desde o mês passado falando sobre o livro de Eclesiastes, tá? Nós fizemos uma pequena introdução, falamos do capítulo número 1, capítulo número 2 e no último domingo que nós tivemos aula aqui nós falamos sobre o capítulo número 3, tá? Há tempo para todas as coisas. E hoje, aproveitando o período festivo que nós estamos passando, o período da Páscoa, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é a Páscoa, tá? Todas as suas características, os seus simbolismos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e o que essa Páscoa representa para nós cristãos, tá? Eu vou pedir que você que está aí nos assistindo, compartilhe essa live com seus amigos, no grupo da família, tá? Nos seus status, para que outras pessoas possam estar acessando e também possam estar sendo agraciadas com a Palavra de Deus, mas nesse domingo mais uma vez. Amém? Nós vamos estar fazendo uma oração para estar dando início, e eu queria que você aí na sua casa, quando você estiver me ouvindo, que você possa fechar os seus olhos, curvar suas frontes e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós adentramos na Tua presença para louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Deus de Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós somos eternamente gratos, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença mais um dia, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós deitamos e dormimos, mas apenas nos levantamos porque é o Senhor que nos sustenta. Então nós cremos, Senhor, que em meio a tudo isso que tem acometido a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nós acreditamos que o Senhor tem tido misericórdia do seu povo, que o Senhor tem estendido por mais um dia e mais um dia e mais um dia as suas misericórdias para com as nossas vidas. Nós não somos merecedores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. A Tua palavra ela vai nos dizer, Senhor, que o Senhor provou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer quando nós ainda éramos pecadores. Então, Pai, não há nada que nós possamos fazer, dizer, Senhor, que possa retribuir tão grande amor, que possa retribuir tão grande misericórdia para com as nossas vidas. Então, Senhor, nós apenas agradecemos, nós apenas te louvamos, nós apenas rendemos graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor se faça presente juntamente conosco aqui nesta manhã, e que as pessoas que estiverem assistindo no conforto dos seus lares, que possam ser abençoados, que possam ser edificados, Senhor, que possam ser, Senhor, que possam estar crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai amado, vai nos dando, Senhor, graça mais uma vez para estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Pai amado, nós entendemos que nada somos, nada podemos se não for o Senhor. O Senhor é o Deus que realiza tanto querer quanto realizar nas nossas vidas. Então, Pai, eu lhe peço nesse domingo, nessa manhã, que o Senhor abençoe cada lar que estiver, Senhor, com o celular, com o tablet, com o computador ou com a televisão ligada, assistindo, Deus, e ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa estar adentrando nos lares, Senhor, abençoando, livrando de todo mal, Senhor, acampando os Teus anjos ao redor da Tua casa, Senhor. Pai amado, nós te louvamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, tá? No seu capítulo de número 12, tá? Êxodo, bem fácil aí, o segundo livro da Bíblia, no seu capítulo de número 12, tá? É o texto que vai falar sobre a instituição da Páscoa. Amém? Nós vamos estar lendo esse texto, vamos fazer algumas considerações sobre esse texto, amém? E vamos falar um pouquinho sobre essa festa, tá? Essa festa que foi instituída pelo próprio Deus para o povo de Israel, e que algumas pessoas têm alguns receios e algumas perguntas. E a principal pergunta que muitas pessoas fazem é se o cristão pode comemorar a Páscoa, ou se deve comemorar a Páscoa, tá? Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, tá? Nós vamos trazer aquilo que a Bíblia ela nos ensina,
tá? O significado de tudo dentro da Páscoa, tá? E vamos trazer uma visão bíblica a respeito dessa festa. Amém? Todos aí encontraram o Êxodo, capítulo número 12. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Amém? Vamos ler alguns versículos desse capítulo e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar interagindo durante o estudo. Amém? As pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem estar mandando aí, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo as suas perguntas. Amém? Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. E eu vou pedir para quem estiver aí na live, quem estiver presente, comente aí Êxodo, capítulo de número 12. Tá? Todo mundo comentando aí Êxodo, capítulo de número 12. Isso aí vai facilitar para que as pessoas que estiverem entrando saber qual é o texto que nós estamos utilizando. Então, todo mundo comentando aí Êxodo, capítulo de número 12. Tá? Vamos estar lendo a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Esse texto, amados, é um texto muito conhecido e que ele vai falar justamente sobre a instituição da Páscoa. Tá? Acredita-se que antes desse período não se comemorava essa festa, que é uma das 3 grandes festas do povo de Israel. E a instituição da Páscoa, ela não é só apenas comemorada no momento que o povo está saindo do Egito, tá? Mas essa comemoração ela vai se perpetuar e nós vamos observar quando nós passamos para o Novo Testamento que o próprio Jesus ele comemorava a Páscoa, tá? Ele seguia as tradições e ele fazia parte dessa festa. Então nós precisamos entender que essa festa é uma instituição feita pelo Senhor e uma festa que o povo de Israel deveria comemorar. Então, vamos fazer algumas considerações a respeito do que seria essa festa. O primeiro ponto que nós precisamos analisar é justamente o período que o povo de Israel estava passando. Tá? Qual era o período que eles estavam passando? O povo de Israel, eles estavam cativos no Egito. Tá? Povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Deus faz uma promessa a Abraão, mas quando Deus faz essa promessa a Abraão, o próprio Deus vai falar para Abraão que o povo passaria por um cativeiro de 4 gerações e que depois desse cativeiro o Senhor iria libertar esse povo. Tá? E nós vamos observar que no final de Gênesis, quando está terminando a história de José, José, como governador do Egito, traz os seus familiares para morar no Egito. E no início de Êxodo nós vamos observar que o número
de israelitas ele cresce muito, o número de judeus eles crescem muito. E o governador, o faraó daquela época, ele percebe que o número deles era muito maior que o número dos egípcios. Então eles começam a colocar carga sobre os judeus. E agora eles passam a se transformar em escravos na terra do Egito. E eles são muito afligidos, eles passam por coisas terríveis. E eles começam a clamar ao Senhor para que o Senhor liberte eles daquela situação. Eles começam a clamar pedindo que o Senhor tire eles daquela situação e que se lembre da promessa que ele tinha feito. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor vai levantar o libertador. Tá? Ele vai libertar, ele vai chamar Moisés para essa tão grande obra. E ele vai trazer Moisés e envia Moisés junto com seu irmão Arão para ir falar com o rei do Egito. Ele vai chamar, vai pedir que ele vá lá, converse, mas a palavra de Deus vai nos dizer que é o próprio Deus que endurece o coração de Faraó para não deixar o povo partir. E em meio a esse endurecimento vai acontecer aquilo que nós chamamos das 10 pragas do Egito. Tá? E agora o Senhor vai permitir que ocorra dentro do Egito essas pragas, e essas pragas elas começam a acontecer, começa a ferir o povo do Egito, mas o povo de Israel, eles não passam por nada disso. Onde eles estavam, essas pragas não chegavam. As pragas eram exclusivamente para o povo do Egito. E a última praga, depois de tudo que havia acontecendo no decorrer do tempo, a última praga ela vai ser instituída do capítulo 12 para o capítulo 13 e até o capítulo de número 14. E essa praga é a última praga e é uma das piores pragas. Todas as pragas anteriores, eu não vou entrar em cada uma delas, mas todas as pragas anteriores elas vão fazer menção ou elas vão fazer um desafio a algum deus do Egito, a algum deus que eles acreditavam. Então, naquele momento, o Senhor não estava apenas ferindo o povo, mas eles também estavam confrontando os deuses que eles diziam acreditar. Tá? E o último deus que o Senhor vai confrontar era o que eles consideravam como uma das maiores divindades, que era o filho de Ra, Osíris. Tá? Era o filho primogênito. E agora essa última praga é justamente isso, a morte dos primogênitos. Então o Senhor ele decide matar os primogênitos de toda a terra do Egito, mas para o seu povo ele ia guardar. Para o seu povo ele tinha uma promessa, e a palavra do Senhor ela vai nos garantir que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele havia feito uma promessa para aquele povo e ele iria continuar, permanecer com essa promessa de fé. Então nós vamos observar que o Senhor chama Moisés, chama Arão e dá uma ordem a esses dois homens para que eles pudessem passar para o povo de Israel. E essa ordem era justamente a instituição dessa festa, tá? A festa da Páscoa. Páscoa, numa tradução geral, ela vai significar passar por cima, tá? Ou passar a largo, passar distante. Essa festa significava que quando o anjo da morte descesse, ele passaria por cima da casa do povo de Israel. Ele passaria de longe, ele passaria de largo. Ele não entraria na casa do povo de Israel. O anjo da morte ele tinha a obrigação de descer naquele dia e ele tinha a ordem de matar todos os primogênitos. Mas nas casas que havia o sangue marcado nas ombreiras das portas, ele não passaria. Ele passaria por cima. Então, isso aqui já é uma alusão do sangue de Cristo que seria derramado pela minha e pela sua vida. Aqueles que têm a marca do sangue, o anjo da morte não pode alcançar. Aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, eles estão guardados. Aqueles que têm a marca do sangue, eles estão no esconderijo do Altíssimo, onde praga nenhuma te alcançará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Então,
ele vai instituir essa festa, ele vai ordenar para que o povo institua essa festa, ele vai trazer algumas características para que essa festa acontecesse. Se você continuar lendo o Velho Testamento, você vai observar que vai acontecer algumas modificações dentro dessa festa. Tá? O primeiro momento de comemoração dessa festa ele é muito atípico por causa da situação que o povo estava vivenciando. Nós vamos observar que tanto Moisés quanto Arão ele dá uma ordem ao povo para que o povo vestisse as suas roupas, cingisse os seus lombos, calçasse as suas sandálias e segurasse o seu cajado. Tá? O judeu ele não entrava dentro da sua casa calçado. A sandália ela era usada exclusivamente para quando ele fosse sair de casa. A sandália ela só era calçada quando ele fosse sair para algum lugar. Não era costume deles usar sandália dentro de casa. Mas a ordem foi que eles colocassem as sandálias, da mesma forma que a sandália, o cajado também só era utilizado para quando eles fossem sair, tá? Como uma forma de apoio, como um sinal de autoridade. Então dentro de casa eles não usavam nem sandália nem cajado. Mas Abraão e Arão dão, ou Moisés e Arão dão essa ordem para que eles usem tanto a sandália quanto o cajado e cingissem os seus lombos, tá? Vestissem as suas roupas, porque eles iriam sair depressa. Eles não iam ter tempo de colocar uma roupa, de pegar o cajado e calçar a sandália. Seria algo que seria, e eles iriam sair às pressas, eles não iriam ter tempo. Então, como eu falei, essa primeira comemoração é uma comemoração muito atípica, porque quando você vai ler, por exemplo, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, e você vai ver o momento onde o povo está celebrando a Páscoa, agora, mesmo sendo um memorial, eles comemoram alegres, eles comemoram felizes, eles fazem uma comemoração, se nós fôssemos comparado ao que a igreja permitiu fazer no momento da ceia. Tá? Porque era aquela alegria, era aquele momento que eles estavam felizes, porque eles lembravam de onde eles foram tirados. Tá? Mas nesse momento, eles estavam. Então, Moisés dá essa ordem e dentro das ordens que ele dá para o povo, ele vai dizer que eles deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito para sacrificar esse cordeiro, esse cabrito, e a família deveria comer a carne desse animal. Tá? E aqui também nós vamos ver uma alusão a Cristo, porque Moisés vai dizer que nenhum dos ossos desse animal deveria ser quebrado. Da mesma forma, o próprio Cristo, quando estava na cruz, e era costume daquela época, tá? Que as pessoas que eram crucificadas, depois de um certo período, se elas não morressem após a crucificação, e se você for estudar e for verificar os passos até chegar à crucificação, tinha muitas pessoas que não suportavam tamanha dor, que não suportavam tamanha aflição, e antes mesmo de chegar a ser crucificado, ele já estava morto. Era muito comum naquela época, tá? Mas Jesus suportou até o fim. Ele suportou e ele não foi morto antes de ser crucificado. Mas aquelas pessoas que conseguiam resistir, chegar até a crucificação, e depois de um período, se eles não morressem pelo período que eles estavam lá crucificados, era costume que eles quebrassem as pernas, quebravam os ossos das pessoas que estavam crucificadas, tá? Para acelerar o processo de morte. Isso era muito comum. Mas, da mesma forma que esse cordeiro ele simbolizava Cristo, ele prefigurava Cristo, quando estava na cruz do Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tá? Então, esse cordeiro, ele é sim uma representação de Deus, uma representação de Jesus, uma representação do Cristo, uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora esse animal inocente, esse animal vai não só substituir a culpa, porque era muito comum que eles usassem a figura do cordeiro, do sacrifício do cordeiro para a remissão dos pecados, tá? Eles iriam usar esse animal e o sangue desse animal deveria ser passado nas ombreiras das portas, tá? E esse cordeiro deveria ser comido dentro da família. E aqui nós vamos observar uma particularidade que Moisés vai dizer o seguinte: olha, a família que for muito pequena para o cordeiro, versículo de número 4, tá? Como eu pedi para vocês, deixe a Bíblia aberta, Êxodo 12:4 vai dizer assim:
Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Então, se a família fosse relativamente pequena, tá, para um cordeiro, ele tinha que chamar os seus vizinhos. E quando a gente fala de vizinho, não era só alguém da casa, mas era toda a casa para compartilhar do cordeiro junto com você. A festa da Páscoa, e aqui eu sempre vou estar fazendo essa ligação com o Novo Testamento, tá? A festa da Páscoa, que vai representar essa saída, esse passar por cima, toda essa simbologia que nós vamos observar, não era uma festa individual, era uma festa coletiva. Você não era chamado para comemorar a Páscoa sozinho, tá? Aqui tinha que haver união, tinha que haver unidade. Nós vamos observar esse mesmo espírito, essa mesma concordância na igreja primitiva. Quando você vai estudar sobre a igreja primitiva, você vai ler sobre a ceia do Senhor, se bem que Paulo vai criticar ele em 1 Coríntios, tá? Mas no início, a ceia do Senhor era um momento de alegria, era um momento de comunhão, as pessoas se reuniam, estavam ali juntas, unidas, tá? Então era isso que Moisés estava dizendo. Precisa existir unidade no meio do povo. Precisa existir união no meio do povo, tá? A festa da Páscoa não é para você comemorar sozinho. Precisa haver união. E o interessante quando você vai estudar sobre a cultura judaica é que por mais que ele convidasse o seu vizinho para compartilhar do cordeiro da festa da Páscoa, cada família ela tinha a obrigação de comer com a sua família, tá? Isso aqui é algo muito interessante. As famílias, por mais que estivessem dentro do mesmo ambiente, elas ficavam uma de costa para a outra. E cada uma compartilhava com a sua família, tá? O mesmo cordeiro, mas cada um dentro da sua família. Então, o próprio Senhor já estava ensinando esse espírito de unidade para que eles não só vivessem em união, mas que eles pudessem compartilhar aquilo que eles tinham, tá? Era um sentimento muito presente dentro da igreja primitiva e que o próprio Deus já estava colocando dentro de Israel. Então, essas famílias deveriam compartilhar esse cordeiro, essa família deveria se juntar com outras famílias, tá? Para poder fazer parte desse banquete, fazer parte dessa alimentação. E a ordem era que não poderia deixar nada para o dia seguinte, tá? Se porventura sobrasse, a ordem era que aquilo fosse queimado. Eles não poderiam guardar, eles não poderiam levar, eles não poderiam deixar para comer depois, não poderiam deixar sobra dentro de casa, tá? Se porventura sobrasse, eles deveriam queimar, tá? Então, essa é a parte do cordeiro, a parte do sangue, mas existem algumas coisas dentro da própria instituição da Páscoa, que é a parte da alimentação, além do cordeiro, tá? O cordeiro, tá? Ele vai prefigurar Cristo, tá? Além do cordeiro, outra coisa que fazia parte da alimentação no período da Páscoa era os pães sem fermento, tá? Em algumas traduções mais antigas, e nessa mesmo que eu estou lendo, ele vai usar o nome pães asmos, tá? Pães asmos significa pão sem fermento. Quando a gente vem para o Novo Testamento e vai entender o que é fermento, tá? Fermento, ele vai estar relacionado com o pecado, tá? Ele vai estar, em alguns momentos, relacionado com a influência dos pecadores no meio do povo de Deus. O próprio Paulo vai dizer que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então, o Senhor mandou tirar o fermento da massa, tá? Para que eles comessem o pão sem fermento, pão puro, tá? E aqui já prefigurando a pureza da igreja, tá? E o terceiro item, o item alimentício da Páscoa, era as ervas amargas, tá? E era costume que eles comessem, repetissem essa refeição toda vez que eles fossem comemorar a Páscoa, tá? Se bem que nos períodos posteriores eles já comemoravam com mais alegria. Mas nesse período, não que eles não estivessem alegres, mas a situação que eles estavam não permitia que eles comemorassem da maneira que eles deveriam comemorar, tá? Até porque eles tinham que comer nas pressas, porque a qualquer momento o faraó ia mandar eles ir embora. Então eles tinham que estar com tudo arrumado, com tudo preparado. Então não é que tenha sido uma refeição rápida, mas foi um momento
que eles estavam fazendo tudo de certa forma com pressa, porque a qualquer momento eles deveriam sair. Então, as ervas amargas, ela vai relembrar, trazer à memória deles o sofrimento que eles passaram no Egito. Nós vamos observar que todo o Antigo Testamento, eles tinham os escritores, e isso nós vamos observar que é o próprio Deus, ele tinha um cuidado de fazer com que o povo lembrasse tudo aquilo que eles já tinham passado. O Senhor não deixava que eles esquecessem o que o povo passou, por mais que foi meu antepassado de 200, 300, 400, 500 anos atrás. E o Senhor tinha o cuidado de fazer com que eles lembrassem do que foi que o povo passou, que eles lembrassem o que foi que o povo sofreu no Egito. Então, o Senhor fazia com que eles não deixassem se perder na memória. Tá? Quando nós observamos hoje a nossa cultura, nós temos muita dificuldade de lembrar eventos passados. Tá? E o povo judeu, isso também por conta da tradição deles, eles faziam questão. Naquela época não existia a disposição tecnológica que nós temos hoje. Tá? Hoje nós temos tablets, temos computadores, tem celular. Hoje você pode gravar um vídeo e assistir daqui a 50 anos. Tá? Naquela época não existia isso. Então o que é que acontecia no meio do povo de Israel? A tradição oral. Isso era muito comum entre eles. O que significa isso? E o próprio Moisés vai ordenar para que as famílias, aos filhos perguntarem o que estava acontecendo, eles teriam a obrigação de responder. Por que estava acontecendo aquilo? Por que estava comemorando aquela festa? E aí eu vou pedir que você abra aí Êxodo 12 ainda, tá? Êxodo 12, versículo 25. E diz assim: E acontecerá, quando estiveres na terra que o Senhor vos dará, segundo o que Ele prometeu, que guardareis este culto. Então você observa que o Senhor não só ordenou para que eles fizessem esse memorial naquele momento, tá? Isso aqui é quase que uma repetição do versículo de número 14, que diz assim: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. E no 25 ele volta a repetir que quando eles estiverem na terra, que o Senhor preparou para ele, tá, em Canaã, eles deveriam perpetuar esse culto, eles deveriam continuar fazendo e realizando esse culto sempre no início do ano. E no 26 ele vai dizer: E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: O que quereis dizer com este culto? Ou seja, quando os filhos, ou os netos, ou os bisnetos dele, que não passaram pelo cativeiro, que não passaram pela travessia do deserto, que não passaram por tudo aquilo, que já estiverem na terra e verem eles comemorando, eles vão se perguntar: por que nós estamos fazendo isso? E aqui nós já observamos um princípio que muitas das vezes tem se perdido nas nossas igrejas. Tá? Eu costumo falar muito isso, não só quando eu estou pregando, mas quando eu estou dando algum tipo de estudo. A Bíblia, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vai nos incitar a questionar algumas coisas. Tá? E aqui ele está dizendo: os filhos vão lhe perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Tá? E eu, conversando com algumas pessoas durante a semana, falando sobre esse período de Semana Santa, de Páscoa, eu falei que muitas das vezes nós aprendemos as coisas, tá? Seja pelos nossos pais, pelos nossos líderes, e muitas das vezes nós não nos questionamos: por que nós fazemos isso? Por que é assim? Tá? O pastor falou que tem que ser assim. Sim, mas por que é assim? Será que você já parou para se questionar a maioria das coisas que você faz no âmbito religioso? Se tem que ser dessa forma? Tá? Se tem que ser desse jeito? Se a Bíblia nos ensina que tem que ser assim? Tá? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falando a questão de oração, e ao orar, e eu já orei muito assim, não estou dizendo que é errado, tá? Mas algumas pessoas ao orar, elas espalmam as mãos, tá? Oram de mão espalmada ou oram assim, tá? E aí eu perguntei para ela: por que você ora assim? Ela falou: foi o jeito que eu aprendi a orar. Aí eu perguntei: tá na Bíblia que a gente tem que orar com a mão entrelaçada ou com a mão espalmada? Eu não sei.
Você já se questionou por que você faz isso? Ela falou, não sei. Percebe o quanto de coisa que a gente faz e a gente não se questiona por que a gente faz desse jeito? Tá? Muitas das vezes está dentro da liturgia da nossa igreja. Tá? Muitas das vezes são tradições que os nossos pais aprenderam dos pais dele, que os pais deles ensinaram e que ensinaram pra gente, que a gente não sabe por que a gente faz. A gente apenas repete. E aqui o Senhor está dizendo, ó, os seus filhos têm que perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Não é só ensinar, mas é justificar por que vocês estão fazendo. E aí a resposta está no versículo número 27. E ele vai dizer assim, ó, e vocês dirão, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E aí ele vai dizer o que é Páscoa. Que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e o adorou. Então, você vai observar que ele vai não só dizer por que estava fazendo aquilo, mas vai dizer o que era e o que significava. Tá? Eu estou fazendo isso, tá? Porque é o sacrifício que nós fazemos ao Senhor, chamado de Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é quando o Senhor passou sobre as casas do filho, ou passou por cima, tá? E feriu o povo do Egito. Então, essas eram as ordenanças, esses eram os significados da Páscoa para o povo de Israel. Tá? E o povo de Israel tinha a obrigação de perpetuar esse memorial. O povo de Israel tinha a obrigação de continuar comemorando essa festa como uma forma de um memorial, de uma lembrança daquilo que aconteceu com eles, daquilo que aconteceu com o seu povo, de quanto o seu povo foi afligido, de quanto o seu povo sofreu no período que esteve no Egito. Então, após o Senhor estabelecer essa festa, após o Senhor colocar tudo que deveria acontecer, cada um com seu simbolismo, tá? Agora ele vai dizer, olha, fiquem esperando porque o anjo vai passar e vocês têm que estar prontos para sair. E quando o anjo desce, o anjo mata os primogênitos, mas o povo de Israel, nenhum deles se fere. O povo de Israel, eles são guardados por causa do sangue do Cordeiro. O povo de Israel, ele não sofre aquilo que os egípcios sofreram. E agora eles conseguem ser libertos. Moisés, junto com Arão, reúne todo o seu povo e vai levar o povo. E aí, se você continuar lendo, você vai observar a travessia do Mar Vermelho, como o faraó e os seus cavaleiros são derrotados pelo Senhor. Tá? Então, tudo isso aqui era o que a Páscoa significava para o povo de Israel. Tá? E agora eu quero que você vá comigo, junto comigo, para o Novo Testamento. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando aí, tá, gente? Novo Testamento, livro de João, tá? No seu capítulo de número 19. Tá? Enquanto vocês abrem aí, vou tomar uma água aqui. João capítulo 19, a partir do versículo número 17. Deixa aberto aí, João 19, 17. E eu vou pedir que você vá lá para 1 Coríntios, tá? Deixa aberto o João 19, tá? Primeira Coríntios, capítulo número 11. Versículo número 23. É um texto muito conhecido, o texto da ceia, tá? Todo mundo conhece. Nós repetimos muito esse texto, pelo menos uma vez por mês. E ele diz assim, Paulo escrevendo a Coríntios: porque recebi do Senhor, que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo ele vai fazer referência à última ceia do Senhor, tá? E o momento onde o Senhor vai instituir esse segundo memorial, que é a ceia do Senhor, tá? Nós costumamos dizer que é a última ceia, tá? Mas em aspecto de memorial foi a primeira ceia, tá? Ceia, dentro da Escritura Sagrada, ela não vai simbolizar exclusivamente a ceia do Senhor, mas ceiar é também se alimentar. Eles se alimentaram naquele período, tá? E se você ler os evangelhos de forma cronológica, você vai observar que o Senhor ele estava entrando na cidade, ele manda 2 de seus discípulos, tá? Encontrarem um homem e perguntar onde seria realizado a Páscoa, tá? Onde eles iriam se alimentar naquele período. E eles se reúnem na casa de um homem, tá? Para realizar e preparar essa ceia. E o interessante é que no momento da ceia, eles ceiam, tá? E ceiar aqui, eu estou dizendo no aspecto de se alimentar, eles se alimentam, tá? E existem algumas discussões se Judas participou da ceia do Senhor ou não, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas os 12 estão ali reunidos junto com o Senhor está se alimentando com eles, e o Senhor começa a dar algumas indicações do que é que vai acontecer com ele, tá? Todos os discípulos já estavam cientes do que aconteceria, de como aconteceria, e o Senhor ele vai fazer uma declaração, tá? Uma declaração que vai causar alvoroço no meio dos seus discípulos. Ele vai dizer que um no meio deles iria traí-lo. Naquela semana, naquele dia, naquele momento de comunhão, naquele momento de talvez de amor, de demonstração de amor entre os seus discípulos, o Senhor faz aquela declaração que causa um alvoroço no meio dos seus discípulos. E agora um ao outro começa a se perguntar: será que sou eu? Será que é você? E o livro de João vai dizer que Pedro pergunta ao discípulo amado, que estava mais próximo de Jesus, e pede para perguntar para ele quem era. Tá? E Jesus fala que é aquele que colocar a mão no pão junto comigo. E naquele momento Judas estava ali presente, muito próximo talvez de Jesus. E ao pegar o pão, o Senhor fala com ele: aquilo que tiver de fazer, faze depressa. E aí é nesse momento onde existe alguma divergência se Judas saiu naquele exato momento, se ele participou da ceia ou não. Mas a verdade é que a ceia ela é instituída, o momento ele acontece, e Jesus agora ele vai fazer um ato de humildade. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos, em prova, mostrando para eles que o maior deveria ser o menor e que eles deveriam servir as pessoas. E depois desse período ele vai sim instituir esse novo memorial, essa nova ceia. Ele vai repartir o pão, simbolizando a sua carne, vai repartir o vinho, simbolizando o seu sangue. E ele vai fazer uma declaração dizendo que aquele que não participar, aquele que não tomar parte no seu sangue, não teria parte com ele. Então, no momento da semana que nós chamamos de Semana Santa, no período em que estava sendo comemorada a Páscoa, acontece isso, tá? O Senhor institui a Santa Ceia. E aqui eu já deixo claro que a ceia não substituiu a Páscoa, tá? Como algumas pessoas costumam dizer. A ceia não substituiu a Páscoa. A ceia ocorreu na semana da Páscoa, tá? Ela acontece na semana da Páscoa, mas ela não substituiu a Páscoa, deixando claro, amém? E ele vai instituir essa ceia, ele vai colocar para que os seus discípulos reproduzissem, tá? Esse novo memorial. Agora eles não mais precisariam repetir o memorial que foi estabelecido em Êxodo capítulo número 12, tá? Como eu disse, por isso que algumas pessoas acreditam que a ceia substituiu a Páscoa, tá?
Porque agora, aquele sacrifício que era feito na Páscoa, que foi estabelecido em Êxodo 12, ele não se repete depois que Cristo morre. Tá? Todas as obrigações sacrificiais que tinham no Antigo Testamento, nós não precisamos mais repetir. Tá? Nós não precisamos estar mais presos a esses princípios. Tá? E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu recomendo que você leia o livro de Paulo aos Gálatas, tá? Que Paulo vai falar muito a respeito da liberdade cristã. Tá? E ele vai fazer algumas considerações a respeito desses rituais que eram feitos no Antigo Testamento e que agora não cabe mais para que nós façamos. Tá, ok? Então, o Senhor institui a Santa Ceia do Senhor no período da Páscoa. E agora também nesse período da Páscoa, ao sair, e se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, no versículo no capítulo de número 18, você vai ler sobre quando Jesus finaliza tudo aquilo que ele deveria fazer com seus discípulos, aquilo que ele deveria ensinar, tá? Vamos colocar assim, as suas últimas ordens, e quando ainda estava em vida, antes de ser crucificado. E dali ele vai partir para o Getsemane, tá? Capítulo número 18. Ele vai partir para o Getsemane, ele vai orar pelos seus discípulos, ele vai passar aquele momento de angústia, aquele momento de dor, e aos primeiros sinais de soldados chegando, e Judas chegando junto com os soldados para entregá-lo, ele mesmo assim continua sendo uma pessoa amorosa, ele mesmo assim continua sendo uma pessoa que ama mesmo aqueles que tentam, tá, de alguma forma lhe ferir. E ele está ensinando um princípio para as nossas vidas. Se você ler, que é o de João, entre 16, 17, 18 e 19, você vai observar que o próprio Jesus, ele vai dar uma ordem, ele vai dizer assim: olha, se vocês amarem uns aos outros, saberei que vocês sois meus discípulos. Tá? Então, isso fica muito claro. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou tentar responder aqui. A ceia não substitui a Páscoa. Ela aconteceu no momento da Páscoa? Exatamente. Tá? Como eu falei, ela não substituiu, mas ela aconteceu num período que era comemorada a Páscoa no meio do povo. Tá? Então, esses últimos capítulos de João, esses capítulos número 16, 17, 18, 19, ele vai trazer algumas orientações. É um texto muito lindo e que todo cristão deveria ler, que todo cristão deveria ter dentro da sua perspectiva como cristão, porque aqui vai contar os últimos momentos do nosso mestre. Esse texto ele vai nos ensinar como o nosso mestre, nos demonstrar como o nosso mestre sofreu e quanto ele amou, mesmo estando na situação que ele estava. Tá? E agora, o texto que eu queria que vocês abrissem, que foi João 19, 17, ele diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que está escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevais Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Vamos pular agora para o versículo de número 28, ainda no capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Então esse é o texto que vai retratar o momento em que Jesus entrega, tá? Se entrega voluntariamente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele não tentou ser por usurpação igual a Deus.
mas antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de homem, padeceu e morreu, e a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos servir. Então, é nesse período, tá? E aqui, essa morte, acredita que aconteceu na sexta-feira, tá? E o que nós hoje chamamos de Sexta-feira Santa, por uma questão de tradição da igreja, tá? Os primeiros cristãos na igreja primitiva não consideravam ou não chamavam essa sexta-feira de Sexta-feira Santa, tá? Mas dentro da perspectiva da Páscoa, eles comemoravam esse momento, tá? E agora não mais comemorando como a libertação do Egito, mas aqueles que entendiam e compreendiam o significado daquilo que Cristo fez na cruz, agora eles comemoravam esse momento, não só participando da ceia, mas lembrando do sacrifício que o Filho de Deus fez por cada um deles. Lembrando que o próprio Deus se fez carne, habitou entre eles e que morreu uma morte de cruz para que eles pudessem ter vida, tá? E na sexta-feira Jesus morre, tá? Se você continuar lendo aqui, você vai observar que nenhum dos seus ossos são quebrados, ainda no capítulo 19, versículo de número 36, tá? Vai falar que nenhum dos seus ossos são quebrados e que ele é sepultado ainda na sexta-feira e que ele vai passar a sexta, o sábado, sepultado. Mas mesmo que alguns dos seus discípulos não tenham acreditado que isso aconteceria, e nós vamos observar isso porque quando Jesus retorna, alguns dos seus discípulos abandonaram ou já estariam abandonando aquilo que ele ordenou que eles fizessem. Mas no terceiro dia, num domingo de manhã, num domingo como esse, que eu e você estamos aqui reunidos falando sobre esse tão grande amor que foi proposto e entregue para com as nossas vidas, duas mulheres vão ao sepulcro para procurar Jesus, para trocar suas ataduras, para ungir o corpo. Mas quando elas chegam lá, elas têm uma surpresa. A promessa que ele tinha feito, a promessa que ele deixou estabelecido de que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, se cumpriu. E eu vou pedir que você comente aí: ele ressuscitou. Ele não está morto, queridos. Ele ressuscitou. Eu estou falando aqui, eu estou ficando arrepiado, porque é muito lindo entender que ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Será que você consegue compreender que o Deus que foi morto numa cruz, ele ressuscitou, queridos, no domingo de manhã? Por mais que aqueles discípulos considerassem a promessa como que não ia acontecer, mas Jesus, ele cumpriu, ele ressuscitou. Ele estava presente no meio de seus discípulos como ele disse que estaria. Ele está vivo. E por mais que ele não esteja fisicamente, mas eu consigo compreender e acreditar que ele está presente, não só aqui comigo, mas aí com você também que está assistindo. Ele está com você, queridos, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Enquanto muitos deuses, enquanto muitos profetas, enquanto muitos homens que são considerados homens santos morreram. E se você for visitar os seus templos, está lá escrito que eles estão mortos e estão sepultados naquele lugar. Mas se você chegar na tumba que Jesus foi enterrado, ela está aberta e ela está vazia. E lá está escrito que o rei ressuscitou. E ele ressuscitou porque ele deixou claro que ele ressuscitaria. Porque ele deixou uma promessa para mim e para você. Ele deixou uma promessa dizendo que ele morreria, que ele ressuscitaria e que ele voltaria para nos buscar. Então nós precisamos acreditar e confiar. E da mesma forma que o apóstolo Pedro deixou registrado, que por mais que as pessoas tenham essa promessa como tardia, nós acreditamos e confiamos que esse mesmo Deus, que se despiu da sua glória, esse mesmo Deus que habitou aqui nessa terra, que habitou em um corpo como o meu, como o seu, que sofreu tudo isso que ele sofreu, que morreu a morte de cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. Será que você pode glorificar ao Senhor aí na sua casa, no seu lar?
Será que você pode render graças a esse Deus que, mesmo você não sendo merecedor, Ele entregou o seu Filho por você? Ele entregou o seu Filho para que você pudesse ter vida. Ele entregou o seu Filho para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Queridos, isso é muito lindo. Entender essa verdade é muito lindo. Entender tudo isso que aconteceu é algo maravilhoso que talvez as pessoas comuns não consigam compreender, não consigam entender, porque é algo que apenas os filhos de Deus conseguem entender. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que é espiritual, apenas as pessoas espirituais conseguem discernir. Se você não é espiritual, você não consegue entender como que o Filho de Deus pode morrer por pessoas tão pecadoras, tão indignas, tão miseráveis. Eu e você, nós não merecíamos esse sacrifício. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu se sacrificar. Ele decidiu pagar o preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Ele sabia que nós não teríamos condições de pagar esse preço, mas mesmo assim Ele se entrega pelas nossas vidas. Então, queridos, a Páscoa agora, ela assume um novo significado, ela assume um novo prisma. Ela assume agora uma nova identidade. Tá? A sexta-feira não é mais o período em que você lembrava da fuga do Egito, da saída do Egito. Não é mais o período que você lembrava da amargura que você passou durante os 400 anos. Mas agora esse período é o período de lembrar. De trazer um memorial. Que o Filho de Deus esteve aqui, que o Filho de Deus morreu e que o Filho de Deus ressuscitou, como Ele disse que ressuscitaria. Então a Páscoa hoje para nós cristãos não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, não tem nada a ver com chocolate. Isso aí são, eu não diria que são tradições pagãs, mas são tradições que foram se acumulando com o decorrer dos anos e que hoje envolve mais um aspecto comercial do que o aspecto religioso. Páscoa tem a ver com você relembrar aquilo que Cristo fez. Páscoa tem a ver com você entender o que Ele fez. Páscoa tem a ver em você estar junto com a sua família, em você estar em unidade, relembrando aquilo que Cristo fez, relembrando aquilo que vocês passaram, aquilo que vocês estavam condenados a ir, mas Deus interviu. É isso que a Páscoa significa. Eu não estou aqui dizendo que você não pode comprar um chocolate, que você não pode dar um chocolate de presente, que você... Não, queridos, não é isso. Se você quiser fazer, faça. Mas você precisa entender que o objetivo principal, que a ideia principal da Páscoa não é dar presentes, não é trocar chocolates. Não é isso. E talvez você aproveite esse momento que você está em isolamento, que você está dentro do seu lar, para compreender que esse dia, que esse momento, não é para trocar chocolate, mas é para você reconhecer que o Deus que você serve esteve aqui, que morreu e que Ele ressuscitou. Amém, queridos? Que essa palavra, que essa manhã seja uma manhã diferente na sua vida. Que esse domingo não seja mais um domingo, mas que esse domingo seja um domingo que você vai tirar para refletir, para pensar. Leia os capítulos números 17, 18, 19 e 20 de João. E tente imaginar o que o nosso Deus sofreu pela minha e pela sua vida. Relembre, traga a sua memória. E eu lhe garanto que as próximas Páscoas não serão mais as mesmas, depois que você compreendeu o que foi que Cristo fez pela sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça aí onde você está. Espírito Santo de Deus, Senhor, esse momento ao qual o Senhor preparou para estarmos aqui é um momento ímpar, Pai. É um momento em que o Senhor escolheu para estarmos aqui reunidos. Senhor, que tudo aquilo que foi falado, que tudo aquilo que foi dito aqui nesta manhã, Senhor, que não sejam palavras soltas, que não seja palavras, Senhor, que o vento leva, mas que sejam palavras que esteja o Senhor adentrando os corações dos seus filhos. Que aqueles que estiveram aqui, que participaram, que assistiram, que puderam ser abençoados, Senhor, não por aquilo que eu falei, mas pelo aquilo que a Tua palavra nos disse. Senhor, que eles possam compreender o real sentido deste dia.
que eles possam compreender o real sentido daquilo que o Senhor fez com as nossas vidas. Então, Senhor, eu te peço nesse momento, se faça presente como o Senhor já está presente em cada lar. Continue, Senhor. Continue e que o Senhor esteja à mesa junto com cada família, que talvez se reúna nesse domingo, compreendendo o que foi que o Senhor fez, que se reúna nesse domingo compreendendo que o Senhor não está morto, que o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e nós cremos na Tua palavra. Pai amado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos e nós choramos, Deus, no nome do Seu Filho, Jesus Cristo, que foi morto, mas que ressuscitou. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser abençoado e que essa live ela será compartilhada. Se você quiser, assista de novo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E eu quero deixar um convite aqui para você. Mais tarde, às 19h30, nós estaremos com o nosso culto à noite aqui. Tá? Reserve esse horário da noite, ligue o seu celular, o seu computador, a sua televisão e se conecte junto conosco, para que nós possamos juntos estar ouvindo a palavra, que juntos nós possamos estar adorando ao Senhor nesse momento. E dessa forma, que é a forma que hoje nós temos para adorar. Tá? Quando nós estamos diante de uma situação difícil, o Senhor nos dá estratégia para que nós possamos fazer a Tua obra. Então, que Cristo Senhor Jesus te abençoe e que esteja contigo e com a tua família. Amém? Muito obrigado e bom dia.